pessoal, meu nome é Clarice Majolo, eu sou aluna do Centro Universitário Internacional Uninter, Polo de Santa Helena, no estado do Paraná, do curso de Formação Pedagógica. E hoje estou aqui para apresentar o meu estágio online de Gestão Educacional. Este plano de aula é voltado para crianças que necessitam do reforço escolar ou da sala de recursos. Essa oportunidade nos foi dada pela Uninter de apresentar a nosso estágio online devido à pandemia do Covid-19. Pelo fato das escolas estarem fechadas e não termos como fazer o estágio de forma presencial, nos foi oportunizado fazer esse estágio online. O tema por mim escolhido para esta aula é material de apoio na aprendizagem para crianças com dislexia. Os objetivos: observar a fase que se encontra a criança na escrita e na leitura, reconhecer e identificar as letras, desenvolver determinadas competências nas seguintes áreas: percepção auditiva, percepção visual, análise fonética, análise semântica e compreensão leitora. De um total de 40% da população identificada com distúrbios de aprendizagem, cerca de 3 a 5% apresentam distúrbios que se caracterizam pela presença de sinais neurológicos. E para nós entendermos um pouco melhor sobre os alunos disléxicos, na maioria das vezes, eles possuem o lado esquerdo do cérebro como lado dominante, e que é o lado esquerdo é o que lida com as emoções, intuições, criatividade, sentimentos. E para que a gente possa trabalhar o lado direito do cérebro, que é o lado mais lógico e é o lado que lida com uma coisa só de cada vez, é preferível trabalhar com recursos visuais, músicas, atividades com muitas cores e muitas imagens. Eles são visuais, dá para se dizer. Um dos mitos mais comuns sobre a dislexia é pensar que as pessoas disléxicas têm pouca inteligência. Isso não é verdade, porque as pessoas com dislexia, elas possuem uma inteligência, muitas vezes, acima da média. A dislexia é uma deficiência de aprendizagem, mas pode-se dizer que existe uma dificuldade no profissional na hora de estimar as crianças. É na escola que a dislexia, de fato, se apresenta. Há disléxicos que se revelam as suas atividades em outros ambientes e em outras situações, mas nenhum deles se compara à escola, pois na escola é que a escrita e a leitura são permanentemente utilizados e, sobretudo, na escola é que a escrita e a leitura são valorizados. No entanto, temos que reconhecer que as escolas, de forma geral, não estão preparadas para receber esses alunos disléxicos. Os objetivos, conteúdos, metodologias, a organização e o funcionamento de uma escola têm pouco a ver com crianças disléxicas. Não é por acaso que a maioria de disléxicos não sobrevivem à escola e são por ela retirados, desprezados de certa forma. E os que conseguem resistir à escola e diplomar-se o fazem de forma astúcia e corajosamente por meios de artifícios que lhe permitem driblar o tempo, os modelos, as experiências burocráticas
as cobranças dos professores, as humilhações sofridas pelos colegas, os famosos bullying, que eles sofrem muito na escola, pelo fato deles não conseguirem ler e nem escrever corretamente. As baixas notas, que são resultado de um sistema que não compreende o disléxico. Um sistema falho, pode-se dizer. Nesse contexto, o educador, o professor, deve estar aberto a lidar com as diferenças entre os alunos. Deve ser um estimulador do prazer de aprender e um alquimista em fazer o aluno enxergar o contexto e o sentido, e um especialista em despertar a autoestima de todos os alunos. Para que isso ocorra, devemos transformar a nossa sala de aula em uma verdadeira oficina, preparada para exercitar o raciocínio, onde os alunos possam aprender a ser objetivos, mostrar liderança em resolver conflitos de opiniões e chegar a um denominador comum e obter uma ação cognitiva. Sob esse prisma, a interação com o aluno disléxico torna-se facilitada, pois apesar dos distúrbios de linguagem, esse aluno apresenta um potencial intelectual e cognitivo preservado. Dessa maneira, estará sendo estimulado e respeitado, além de se favorecer em um melhor desempenho dentro de sala de aula, atingindo assim as melhores notas. Desenvolvimento da aula. As estratégias e atividades para aprendizagem da leitura podem ser usadas tanto no programa específico do reforço escolar, como também pode ser usado pelo professor dentro da sala de aula com todos os educandos em fase de alfabetização. O reconhecimento e identificação das letras são muito importantes na aprendizagem da leitura. Começar com as letras do nome da criança é um ponto de referência muito significativo. Ensinar uma letra de cada vez para as crianças que apresentam dificuldade na aprendizagem. Atividades para apoio na aprendizagem da escrita e da leitura. A utilização do alfabeto móvel, recortar as letras, montar a sequência do alfabeto, ler o alfabeto para a criança, pronunciar o som das letras, cite nomes que começam com as letras do alfabeto. Exercício de percepção auditiva. A percepção auditiva refere-se à habilidade para diferenciar os sons. Como atividade, você pode gravar um CD listando pares de palavras. Em alguns pares, repete as palavras e em outras são duas palavras diferentes, com sons parecidos. A criança deve dizer se são iguais ou se são diferentes. Por exemplo, casa, massa, peso, peso, missa, pizza, laço, laço, toco, corpo, mão e mão, mão, pão. Exercícios de percepção visual.
Percepção visual é a necessidade para o reconhecimento de diferenciação dos estímulos visuais. Exercício de análise fonética. A análise fonética refere-se ao uso dos elementos fonéticos de uma palavra para determinar sua pronúncia e seu significado. Exercícios de análise semântica. Análise semântica é a técnica de identificação de palavras na qual o leitor deduz o significado de palavras por meio do contexto. Exercícios de compreensão leitora. A compreensão leitora consiste em compreender e reconstituir um significado de algum texto escrito. Os recursos para essas atividades são figuras, recortes e colagem, áudio, som de CD, imagens impressas para colorir, lápis de cor, giz de cera e canetinha e cola branca.